É um prazer estar aqui para falar do amor do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse momento, vamos estar lendo a preciosa palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 13 ao 16. Êxodo, capítulo 3, versículos 13 ao 16. Glórias a Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Então disse Moisés: Eis que quando vier os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual o teu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente, e este é meu memorial, de geração em geração. Amém? Vamos ler só até aqui o versículo 15. Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Desde já eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Marco Antônio por estar aqui trazendo a poderosa palavra do Senhor. Também ao nosso pastor presidente, o pastor Ananias, boa sorte. Queridos irmãos, eu quero trazer uma breve palavra sobre o tema: quem é Deus para você? Deus, ele chama o seu servo Moisés para uma grande obra. Todos nós conhecemos essa história, mas Moisés, ele, como qualquer homem, ele teme. Mas o Senhor Deus, que sempre tem uma palavra de esperança, que sempre tem uma palavra que nos impulsiona a fazer a sua vontade, confiando em sua própria palavra. Ele agora começa a conversar com o seu servo, e Moisés, ele preocupado, quando chegasse diante do povo de Israel e o povo perguntasse: mas que Deus é esse que te mandou até nós para que viesse nos libertar? E Moisés faz essa indagação a Deus, e Deus, olhando para Moisés, diz: olha, eu sou o que sou. Não se preocupe, quando você chegar diante do povo de Israel, você dirá: o grande eu sou me enviou a vós. Deus sabia que com essas palavras o povo entenderia que não era qualquer Deus com D minúsculo que estava mandando Moisés, mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador. E com essas palavras, Deus, ele se apresenta a Moisés concernente à sua autoexistência, para que Moisés pudesse formular um conceito sobre esse Deus que estava chamando. E quando Deus, ele se direciona a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. E quando Deus também se direciona a Moisés, dizendo: fale para o povo, o grande eu sou me enviou a vós. Deus ensinando a Moisés que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus autoexistente, o Deus que não depende de nada nem de ninguém para existir. Porque nós dependemos de tantos fatores, é claro, além do próprio Deus, para estarmos aqui, para existir. Mas o nosso Deus, ele não depende de nada nem de ninguém. E Moisés agora estava aprendendo quem realmente era Deus, através do seu poderoso nome. E Moisés, ele pôde conceituar Deus a sua vida concernente ao Deus autoexistente, concernente ao Deus único, exclusivo e verdadeiro, que pode trazer existência àquilo que não existe. Aleluia! Para que venhamos entender um pouco sobre a grandeza desse Deus que chamou Moisés e que começa a se revelar concernente à sua autoexistência. A própria palavra, ela diz que Deus, ele pode trazer existência àquilo que não existe. Deus, ele não precisa de matéria-prima para criar algo, mas com o poder da sua palavra, basta ele dizer: haja, acontece. E agora Moisés, ele pôde ali formular um conceito desse Deus,
Quem era Deus para Moisés? O Deus autoexistente que pode fazer todas as coisas. Por isso, se Deus o chamou, ele não precisava temer, porque o Deus estaria na frente e garantiria a vitória do povo de Israel. Glorificado seja o nome do Senhor. E quem é Deus para você? Sempre chega o dia, sempre chega o tempo que o homem precisa formular um conceito de quem é Deus para ele, em que posição Deus estará na sua vida. Então, o homem, ele não vai conseguir fugir por muito tempo. Sempre vai chegar um momento crucial na vida de todo ser humano, que ele precisa conceituar Deus em sua vida. E também dizer em que ponto, em que lugar, em que posição Deus ocupará na sua vida. E as Sagradas Escrituras, ela é recheada de servos de Deus, de personagens que demonstrou não só por palavras, mas com as suas próprias vidas, eles testemunharam quem realmente era Deus para eles. E conseguimos ver, através das Sagradas Escrituras, quem era Deus para Davi. Davi, um grande personagem que nós conhecemos muito bem, costumamos estudar, e principalmente quando falamos de adoração, é claro, logo vem Davi em nossos pensamentos. Mas quem era Deus para Davi? Como Davi formulou Deus em sua vida? Davi, em uma de suas mais belas composições, o Salmo 23, ele começa a se expressar dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E observamos que através dessas palavras, Davi, ele formula um conceito de quem era Deus para ele. Quem era Deus para Davi? Deus era o seu pastor. E porque Deus era o seu pastor, o seu provedor, nada faltaria a ele. E queridos irmãos, nós sabemos que Davi, antes de frequentar palácios, antes de chegar ao reinado de Israel, antes de tomar posse do reinado mais espetacular daquela época, daquele tempo, Davi, ele foi pastor de ovelhas. A Bíblia diz que ele cuidava das poucas ovelhas do seu pai. E Davi, como um grande pastor, como um verdadeiro pastor, ele tinha zelo pelas poucas ovelhas, a ponto de enfrentar ursos e leões para defender as poucas ovelhas do seu pai. Então Davi, com propriedade, ele sabia o que ele estava falando quando ele começou a compor o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque Davi, ele também já tinha sido pastor e ele sabe das lutas e das guerras para cuidar de ovelhas. E ele agora conceitua Deus como seu sumo pastor. O Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. E nós observamos, irmãos, se Davi, um homem tão falho como cada um de nós, para cuidar de poucas ovelhas do seu pai, ele se doou com tamanha eficácia a ponto de enfrentar até a própria morte para salvar as poucas ovelhas do seu pai. Quanto mais o Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o sumo pastor, o que é que ele não pode fazer por mim, por você, para te defender, para te guardar? Aleluia, a Bíblia diz que ele não dorme. A Bíblia diz que ele me protege, que ele te protege. Então Davi, com propriedade, ele sabia o que ele estava falando. O Senhor é meu pastor e nada há de me faltar. Ele vai me guiar, aleluia, por águas tranquilas, não vai faltar alimento. Ele vai, aleluia, me colocar ali em pastos verdejantes. Glorificado seja o nome do Senhor, porque ele tomava esses cuidados com as ovelhas quando ele cuidava. Então, quem era Deus para Davi? Deus para Davi era o seu grande e poderoso pastor. E quem é Deus para você, meu irmão? Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, observamos outro personagem das Sagradas Escrituras, Samuel. Samuel conceituou Deus como o seu Senhor. Nós conhecemos a poderosa palavra de Deus, está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, versículo 10, quando Samuel começa, ainda muito jovem, a ouvir a voz de Deus, mas ele ainda não tinha aquela tamanha intimidade, ele não sabia realmente o que estava acontecendo. E ele vai até o sacerdote ali para pedir algumas informações. E quando ele começa a contar o que estava acontecendo, o sacerdote ali, ele agora discerne que Deus estava se comunicando com Samuel. E agora, direcionado pelo sacerdote, quando ele ouve a voz de Deus, ele fala: fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. Pode falar, Senhor,
que o teu servo ouve, aleluia, quem era Deus para Samuel, o seu Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Todo-Poderoso. E queridos irmãos, quando nós conceituamos Deus como nosso Senhor, aprendemos a obedecer, porque o servo, ele tem que estar atento, pronto para obedecer e para fazer a vontade, aleluia, do seu Senhor. O servo, ele não faz o que quer. O servo, ele está pronto para obedecer. Quem é Deus para você? Para Samuel, Deus era o seu Senhor, e por isso ele estava ali pronto, atento, a ouvir a voz do seu Senhor e obedecer a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Essa tamanha obediência de Samuel o levou a caminhos tão altos e tão superiores. Glorificado seja o nome do Senhor, que o fez crescer de uma forma tão grande que ele alcançou os 3 cargos mais importantes em Israel. Os 3 cargos, além de mais importantes, mais almejados ali em Israel. E Samuel, por causa da sua obediência, ele alcança os 3 ofícios importantes. Ele se torna sacerdote, ele se torna juiz e ele se torna profeta de Israel. Samuel continua crescendo de uma forma tão grande através da sua obediência, porque ele tinha Deus como seu Senhor, aleluia, de uma forma tão grande que ele se torna íntimo de Deus. Ele se torna uma pessoa que estava próximo do Criador, aleluia, de uma forma tão contundente que até as suas próprias dores não eram só as suas dores também eram as dores de Deus. Você conhece a história, quando o povo de Israel começa a rejeitar a Samuel. E agora Samuel, diferente de muitos, ele não procura supostos amigos, ele não procura supostas pessoas para se queixar das suas dores, mas ele vai à procura do grande Deus, do seu soberano amigo, daquele que estava ali com ele todas as horas, em todos os momentos, daquele que podia estar com ele ali em um diálogo, que podia ver as suas lágrimas, que podia emprestar o seu ombro para que ele pudesse chorar. E ele começa agora a conversar com Deus. Ele começa a conversar com seu amigo. Me rejeitaram, eles não me aceitam mais. Mas Samuel chegou a um grau de intimidade com Deus, por ter formulado Deus como seu Senhor, aleluia, que Deus fala para ele: olha, não se preocupe, eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, queridos. Quando você formula Deus como seu Senhor, ele se torna o seu amigo mais íntimo, que as tuas dores não serão só as tuas dores. Quem tocar em você, aleluia, também estará tocando no grande Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. As pessoas achavam que estavam rejeitando a Samuel, que estavam direcionando aquelas palavras para Samuel, mas o que eles não sabiam, aleluia, que quando eles se referiam a Samuel, eles estavam se referindo ao Deus de Samuel, ao amigo de Samuel. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Você conhece a grande promessa de Deus para o então Abrão: quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Aleluia. Nós sabemos que essa promessa foi para Abraão e para a sua descendência, mas nós também sabemos que recai sobre a igreja do Senhor, porque somos filhos de Abraão pela fé, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então, aquele que for contra você, infelizmente, estará sendo contra Deus. Aquele que maquinar contra você, estará maquinando contra Deus, aleluia. Fica tranquilo, porque quando você formula Deus como teu Senhor, ele se torna o teu íntimo e fiel amigo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a promessa recaiu sim sobre nós. Quem é Deus para você? Você já formulou Deus em sua vida? Você já formulou Deus no seu viver? Evangelho de João, capítulo 15, versículos 14 e 15. Eu não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu agora vos chamo de meus amigos. Quando você formula o Senhor em sua vida como Samuel, tenha certeza que Jesus, ele vai se tornar o seu íntimo e fiel amigo. Quando falamos de amizade, falamos de segredos.
E é o prazer de Jesus Cristo revelar os seus segredos para você. Quando você o busca de todo o coração, aleluia, é o prazer de Deus também se revelar a você, mas você precisa formular quem é Deus para você. Será que os dias não estão passando? Será que os anos se passaram e você não tem um conceito de Deus da sua vida? Você nem sabe para o que Deus te chamou, qual é o propósito da tua existência, mas Deus te chama a responsabilidade essa noite dizendo: ei, eu quero que você realmente saiba quem eu sou para você. Me busque de todo o coração e você vai me encontrar. Aleluia. Quem obedece, irmãos, é claro que é abençoado. As consequências da obediência é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Quem é Deus para você? É claro que a Bíblia é recheada, tem vários personagens que, como eu falei no início, não só com palavras, mas com a sua própria vida, demonstraram o conceito de Deus. Se você for ler as Sagradas Escrituras, você vai se deparar com histórias tão lindas, tão extraordinárias, tão abençoadas, de pessoas que dedicaram totalmente a sua vida, aleluia, porque formularam o conceito desse Deus Todo-Poderoso, não só no seu íntimo, no seu coração, mas deixou transparecer quem é esse Deus, aleluia, quem era Deus para cada um deles. E, queridos irmãos, a poderosa palavra do Senhor, aleluia, ela também vem nos falar a respeito do servo de Deus Jacó. Jacó é uma das figuras mais enigmáticas das Sagradas Escrituras. E quando a gente começa a estudar, a pesquisar, e a gente quer ir mais a fundo, assim como tantos e tantos outros personagens, mas será que Jacó, ele definiu Deus da sua vida? Será que Jacó deixou a sua vida passar despercebida? Será que Jacó, ele perdeu aquilo que Deus tinha para ele? Não, queridos irmãos. Aqui nas Sagradas Escrituras, a Bíblia, ela vai nos dizer que Jacó sim formulou o conceito de Deus na sua vida. E nós sabemos, conhecemos essa história, e quando nos deparamos com essa história, começamos a perceber que Deus no início para Jacó era apenas o Deus de meus pais. Porque Jacó não tinha intimidade, Jacó não tinha proximidade com o Deus Todo-Poderoso. O que Jacó conhecia sobre Deus era apenas as histórias do seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Deus era apenas o Deus de meus pais, assim como muitas pessoas têm o conceito de Deus como o Deus de um familiar meu, o Deus dos meus pais, o Deus da minha esposa, o Deus do meu esposo. Mas é necessário cada um individualmente formular um conceito de Deus na sua vida e se doar para esse Deus. Mas nessa ocasião, quem era Deus para Jacó? Apenas o Deus de meus pais. Mas, queridos irmãos, houve um dia em que Jacó, ele começa agora a meditar. Mas que vida eu estou vivendo? Não me falta nada, eu tenho riqueza, eu tenho filhos, eu tenho esposas. Mas o mais especial Jacó não tinha, ele não tinha paz interior. Porque segundo alguns teólogos e estudiosos, Jacó era tão honrado aonde ele passava, onde ele habitava, que parecia até com a honra que o seu avô tinha recebido, que, segundo também estudiosos e teólogos, aonde Abraão passava, o povo batia continência. E segundo eles, Jacó também, onde ele passava, seu Jacó, como se dissesse, nos nossos dias, seu Jacó batia continência, porque ele se mostrava um homem muito inteligente, um homem muito culto, aleluia. Mas o que adiantava tanta cultura, tanta inteligência, o que adiantava filhos bonitos e esposa, e a cada dia ele enriquecia mais, mas ele não tinha o mais especial, a presença do Deus dos pais dele. Ele não tinha ainda Deus no seu coração, mas um dia ele começa a meditar: eu estou vivendo de aparência, eu não posso mais continuar nesse estado em que eu estou vivendo. Você conhece essa história, ele estava fugitivo dos seus familiares, mas um dia ele agora começa a pensar: eu tenho que voltar para a minha família, eu tenho que pedir perdão, eu preciso de paz interior, preciso deitar, preciso dormir, eu não tenho paz. E ele agora faz um propósito com Deus. Queridos irmãos, Deus é um Deus que ama propósitos. Hoje, nesse exato momento, qual o teu propósito em estar aqui na casa do Senhor?
Qual o teu propósito em estar ouvindo essa mensagem, seja lá onde você estiver? Saiba que Deus, Ele ama propósitos. E Deus, Ele ama honrar propósitos dos seus servos. Você jamais pode pensar em ir para a igreja, aleluia, sem um propósito. Você precisa colocar um propósito no seu coração, e não é quando chega na igreja não, é lá na sua casa mesmo, aleluia. Você precisa se alegrar e dizer: eu vou até a casa do Senhor, eu vou adorar o Senhor. É claro, o primeiro propósito precisa ser honrar, adorar, glorificar, e depois os outros propósitos. Mas, meus queridos irmãos, Deus, Ele ama pessoas com propósitos. E Jacó, ele faz um propósito com Deus. Eu estou pensando em retornar para os meus familiares, mas eu não tenho a certeza se eu serei bem recebido. Eu não tenho a certeza se eles irão me aceitar. Eu aprontei tanto, eu enganei o meu pai, eu enganei o meu irmão. Ele estava pensando em me matar, mas eu estou arrependido. Eu não sei se eu vou ser recebido pelos meus familiares. Ele faz um propósito com Deus: se tu fores comigo nessa jornada, se der tudo certo, tu serás o meu único e verdadeiro Deus. Aleluia. E o que foi que aconteceu, queridos irmãos? Você conhece o desfecho dessa história? O Deus Todo-Poderoso desceu do céu, teofanizado, para ver o propósito de perto da vida de Jacó. Quando ele proferiu, quando ele abriu a boca, fez um propósito com Deus, aleluia. Isso chamou a atenção do céu, chamou a atenção dos anjos, chamou a atenção de Deus, de uma forma tão grande que Deus pensou assim: eu vou descer e eu vou ver de perto o propósito de Jacó, aleluia. E você conhece o desfecho da história. Jacó foi transformado em Israel. Não só a transformação do nome, aleluia, porque quando Deus, ele mudava o nome de uma pessoa, não era só, aleluia, algo nominal. Deus estava transformando a vida daquela pessoa no antes e no depois, aleluia. E Deus transforma a vida de Jacó através daquele propósito. E agora, quem era Deus para Jacó não era mais apenas o Deus de meus pais. Deus se torna o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e também o Deus de Jacó. Agora Deus era também o seu único e verdadeiro Deus, aleluia. Você já fez um propósito com esse Deus Todo-Poderoso? Experimente fazer propósitos com Deus e tenha certeza que Deus, ele vai te abençoar poderosamente. Deus, ele vai te surpreender, não só a você, mas todos aqueles que estão ao seu redor, porque Deus, ele ama propósitos. Comece a partir deste momento, aleluia, quando você for até a casa do Senhor, quando você buscar ao Senhor, busque ao Senhor com propósito, não só, aleluia, por buscar, por estar em um ambiente que vai fazer um culto, não, mas vá com propósito, aleluia, porque Deus, ele te observa do céu. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sonda o teu coração, aleluia. Deus, ele ama pessoas que têm propósitos com ele, glórias a Deus. E queridos irmãos, a vida desse homem foi transformada, e agora Jacó pôde conceituar Deus a sua vida. Quem era Deus para Jacó? Deus era o seu único e verdadeiro Deus, o Deus do seu avô, o Deus de seu pai e também o Senhor, seu Deus. Queridos irmãos, nós observamos, algo veio aqui agora na minha mente, começamos a observar a vida de Jacó. No início não conhecia verdadeiramente a Deus, mas ele fez um grande propósito diante do Senhor e ele alcançou a bênção. Existem pessoas tão acostumadas, irmãos, a viver de aparência, pessoas tão acostumadas a não sentir a presença do poderoso Deus. Eu não estou falando de ritualismo, não, eu estou falando da Bíblia, das Sagradas Escrituras, estou falando da presença do Espírito Santo na vida do crente, que impulsiona, aleluia, que leva, glorificado seja o nome do Senhor. Quando o crente tem propósitos com Deus, quando o crente não vive de aparência, a sua vida, aleluia, tem um grande significado, ele sente a vontade de trabalhar para o Senhor, de fazer algo diferente. Mas existem pessoas tão acostumadas com a mesmice, e Jesus não nos chamou para a mesmice, queridos irmãos. Jesus, ele falou que ele tem vida abundante para mim e para você. E quando nós lemos as Sagradas Escrituras, quando Jesus fala vida abundante, é em todas as áreas da tua vida.
E na área sentimental, financeira, espiritual, em todas as áreas, Jesus ele diz assim: eu tenho vida abundante para você. Então não queira viver uma vida medíocre e raquítica, não. Porque Deus, Ele te prometeu algo novo, Ele te prometeu algo especial. A própria palavra evangelho é boa notícia, é algo novo. Aleluia. As pessoas daquele tempo de Jesus estavam enfadadas a ouvir simplesmente ritualismos, a seguir ritualismos. Mas Jesus ele chega com uma nova interpretação, aleluia, da palavra de Deus. E ele vem trazendo boas novas, uma boa notícia. E é por isso que as grandes multidões seguiam Jesus, porque eram palavras diferentes. Era uma interpretação diferente. Aleluia. As pessoas agora, elas podiam receber vida. Aquelas pessoas podiam receber gozo. Aquelas pessoas podiam receber algo novo. Porque Jesus, ele não começou a pregar simplesmente uma vã filosofia. Jesus, ele começou a trazer a palavra diretamente dos céus. E eu sempre digo, o evangelho é poder, o evangelho é vida, aleluia. Enquanto eu estou pregando, você está ouvindo, ou enquanto outra pessoa está pregando, a palavra de Deus está trabalhando, porque ela é viva e ela jamais voltará vazia. Enquanto eu estou falando aqui, você abre o seu coração, você rasga o seu coração, aleluia, o Espírito Santo está trabalhando na tua vida, você aí, seja lá onde você estiver, através da palavra, aleluia, o Senhor está entrando na tua casa, colocando as coisas no devido lugar, porque a palavra é viva e eficaz. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, não queira viver de aparência. Queira algo novo. Deus tem algo novo para você. Faça como Jacó, tenha propósitos com Deus. E seja surpreendido, aleluia, com a presença de Deus na sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor. Mesmo que seja necessário ficar uma marca na sua vida para que você jamais esqueça, como ficou na vida de Jacó. Mas tenha um verdadeiro encontro com Deus, aleluia, é algo espetacular. Tenha um verdadeiro encontro com Deus, sentir a sua poderosa presença, aleluia, é algo muito bom, queridos irmãos. E alguém pode até dizer, é fanatismo. Ei, quando as pessoas começam a esfriar, a não ter propósitos com Deus, o que é espiritual se torna fanatismo e algo banal. Mas a poderosa presença de Deus você pode sentir não só na igreja, na sua casa, na rua, no seu trabalho, seja onde você estiver, porque o Espírito Santo mora em você. E Deus ele continua falando com seus servos. Tenha sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. Aleluia. E queridos irmãos, para concluirmos, vamos para o Novo Testamento. O personagem do Novo Testamento. Quem era Deus? Quem era Jesus para Pedro? Nós começamos a observar o apóstolo Pedro. De imediato observamos um homem muito afoito, não é? Muito para frente, mas também que tem muito a nos ensinar com a sua vida, depois que começou a seguir o Rei dos Reis. E no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13, Jesus, em uma reunião com seus discípulos, ele começa a interrogar os seus discípulos. Vocês que andam por aí, quem os homens dizem que eu sou? Aonde vocês andam, tramitam? O que vocês ouvem dizer ao meu respeito? O que as pessoas dizem que eu sou? E aí uns começam a dizer, olha, alguns dizem que tu é Elias, que retornou. Outros dizem que tu é João. Outros dizem que tu é Jeremias. Mas, queridos irmãos, quando nós começamos a ler esses versículos, começamos a observar que o real interesse de Jesus não era simplesmente saber o que as pessoas lá fora pensavam sobre ele. O real interesse de Jesus era saber o que os seus discípulos, aqueles que andavam com ele, aqueles que diziam que o amavam, que estavam próximos a ele, pensavam ao seu respeito. Será que eu começo a imaginar que Jesus ele pensava assim, será que vocês já me conceituaram em suas vidas? O que vocês pensam sobre mim? E Jesus agora lança a pergunta para eles, e vocês? Vocês me disseram que os homens lá fora pensam ao meu respeito, mas e vocês, o que vocês pensam sobre mim? Aleluia. E agora, Pedro, ele abre a sua boca, cheio do Espírito Santo, é claro, e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quem era Deus, quem era Jesus? Para Pedro, o Cristo, o Messias, o enviado,
aquele que verdadeiramente podia salvar da condenação eterna. Quando, direcionado pelo Espírito Santo, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele está expressando essas palavras: tu és aquele prometido, o único que pode salvar de pecado, o que vai revolucionar o mundo, aleluia. O único, exclusivo, Deus Todo-Poderoso, que, aleluia, desde o princípio, aleluia, com seus atos, com suas atitudes, fez coisas extraordinárias para o bem da humanidade. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz assim: olha, não foi a carne nem o sangue, foi algo espiritual. O Espírito Santo penetrou em você e através dos seus lábios revelou. Glorificado seja o nome do Senhor. Ei, quem é Deus para você? Pedro, ele formulou: tu és o Cristo, é claro, guiado pelo Espírito Santo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E meu querido irmão, você que está aqui na casa do Senhor, você que está aí assistindo a essa mensagem, comece a meditar nessa hora. Você já formulou um conceito de Deus na sua vida? Quem é Deus para você? E no início, a palavra lida em Êxodo, quando Deus se revela a Moisés, concernente à sua alta existência através do seu nome: eu sou o que sou, o grande eu sou. Começamos a entender a soberania desse Deus. Quando você formula Deus na sua vida, você não precisa temer as adversidades. Quando você formula Deus na sua vida, você não precisa se esconder. Porque se Deus designou algo para você fazer, é Ele que vai na frente. É Ele que garante. E você confiando nele, como esses homens e entre outros das Sagradas Escrituras, você vai ter êxito, aleluia. Mas você precisa o quê? Ter propósitos com Deus. Você precisa formular quem é Ele para você. E tenha certeza que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Deus nos chama a responsabilidade essa noite. Será que os anos não estão passando? O tempo não está passando? E você para e você medita: nada aconteceu. E você é tentado a acreditar que nada a mais vai acontecer, porque o inimigo começa a lançar setas na tua mente. É a batalha espiritual. O maior campo de batalha espiritual é a nossa mente, onde o inimigo começa a lançar setas, porque nós sabemos que ele não pode, queridos irmãos, saber, conhecer o que está na nossa mente. É claro, só Deus é onisciente, ele não pode, aleluia, mas ele pode lançar setas para que você pense o que ele quer que você pense. Ele pode te manipular, aleluia, e você precisa estar preparado, você precisa ter armas espirituais, você precisa formular o conceito de Deus na tua mente. Tantas pessoas, principalmente no dia em que estamos vivendo, não tem, aleluia, mais uma expectativa da sua vida, não consegue sonhar mais. E é claro que quando um pregador fala de sonhos de Deus, muitas pessoas dizem: olha, isso é heresia. Mas é claro, todo mundo é inteligente para saber que Deus, ele não dorme para sonhar. Quando falamos sonhos de Deus, estamos falando sobre os projetos de Deus na nossa vida. E quantos não têm mais projetos? Porque os sonhos de Deus na nossa vida nos impulsionam a ir além. Aleluia. Ninguém vive sem sonhos, irmãos. Ninguém pode continuar vivendo sem sonhos. Os sonhos de Deus na nossa vida nos impulsionam a ir mais além. E nesses últimos dias, infelizmente, quantas pessoas, por não ter um conceito de Deus na sua vida, não sonha mais, não projeta mais. Quantos pensando em tirar a sua própria vida? Ei, faz um propósito com Deus. Formula Ele no seu coração, o conceito dele no seu coração, e tenha certeza, aleluia, que a sua vida será transformada da mesma sorte, da mesma proporção que Jacó teve a sua vida transformada. Deus irá fazer absolutamente mais no seu viver, porque Ele não mudou, e Ele tem muito mais para te dar, no nome de Jesus, aleluia. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, e como eu falei anteriormente, a palavra do Senhor jamais retorna vazia. Eu tenho a certeza que algo sobrenatural está acontecendo nessa hora na sua vida, pelo poder da palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. E eu retorno aqui a oportunidade ao pastor Marco Antônio. Glória a Deus.